Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu horário, da sua disponibilidade. Hoje a gente antecipa então nesse breve vídeo a nossa quinta aula, nosso quinto encontro. O tema base é reler as bases do Estado contemporâneo, sobretudo a partir do século XX. Então, como eu tenho feito sempre, tem aqui um roteirinho. Eu vou me pautar nesse contexto. Entenderemos que o século XX será um marco histórico, teórico, do que denominamos por Estado contemporâneo, e alguns tipos já surgem com muito destaque. Eu vou apenas mencionar porque cada um deles demandaria um conteúdo bastante extenso, O Estado Social, a partir de 1906, o Estado Socialista ou Capitalismo de Estado, a partir de 17, sobretudo a Revolução Russa, mas também a Revolução Mexicana, o Estado Fascista, a partir de 1919, na Itália, mas também tem o nazismo, etc. O Estado Democrático, a partir de 1949, quando se encerra após o encerramento da Segunda Guerra Mundial e já diante da proclamação dos direitos humanos, dos direitos universais. O estado de bem-estar social, a partir do Plano Marshall, que é aquela recuperação econômica da Europa logo após a Segunda Guerra Mundial. Há uma diferença entre o estado de bem-estar social e o estado social, Aliás, há muitas diferenças. O capitalismo monopolista de Estado, a partir das décadas de 60, a partir da década de 60, mas até por volta da década de 80. O Estado ambiental, que decorre da década de 1990 e sob o condomínio, digamos assim, do capitalismo de risco. O Estado de Direito Social ou Democrático, a partir de 72, com as constituições da Espanha, de Portugal e depois da Constituição Italiana também. O Estado Neoliberal, já com traços um pouco mais antigos, mas, quando eu digo isso, pensando no Chile de Pinochet, mas sobretudo a partir da década de 1970. O Estado de Direito Democrático de terceira geração, que é esse que nós denominamos para o século XXI. Observamos que, da forma como foram apresentados, esses tipos de Estado seguem um tipo de analogia, uma tipologia análoga à história dos direitos humanos, baseada em gerações que fazem acumular seus efeitos. Então, a segunda geração de direitos humanos incorpora a primeira, revigora seus direitos, cria novos, e a terceira faz a mesma coisa em relação à segunda e à primeira. Nós propomos um pouco essa analogia. Alguns de seus traços e tornam sua estrutura mais complexa do que na fase anterior. E ainda que muitos tipos sejam antagônicos e contraditórios em vários momentos e na própria definição. Por exemplo, Estado Democrático ou Estado Fascista. É claro também que cada um dos tipos valeria uma ou muitas teses de doutorado, mas a gente vai ver então alguns aspectos que seriam mais básicos e tentar discutir se isto ainda predomina no século XXI. Sem esquecer que as bases do Estado moderno, povo, território, soberania, a partir inclusive da Convenção de Montevidéu, que a gente já viu, estão aí pelas sombras, De todo modo, cabe salientar ainda que o conceito, a realidade da modernidade tardia, aquela que remonta ao Renascimento, que a gente vem frisando, e não como se afirma tradicionalmente ao Iluminismo,
Exatamente, porque é no contexto da concentração de poder que surge o próprio Estado-nação e que se evidencia a razão de Estado. Essa é a ideia de modernidade tardia que está presente. Por sua vez, a razão de Estado permanece na esteira do Estado moderno e do direito moderno. Isso explicaria, em parte, as gerações estatais e suas formas de reapropriação. O Estado democrático não deixa de ser um Estado social, ou de buscar isto, mas tem as limitações do neoliberalismo, por exemplo. Então não é só copiar e colar, né? Desde Pablo Verdú, que é um jurista, um pesquisador espanhol, e Elias Dias, que também é um grande nome no espectro jurídico espanhol, o Estado de Direito e a sociedade democrática aparecem de maneira bastante articuladas. E isso desde 1966. De tal forma que o moderno conceito de Estado Democrático de Direito atrelou-se conceitualmente ao socialismo e à busca de uma justiça social. Essa ligação é tão forte que também foi chamada de Estado de Justiça por Elias Dias. Radbrew, que é um outro jurista, ainda afirmava, ou se pronunciou, de certa forma, inclusive em 1930, realçando esse aspecto de que a Constituição deveria ser uma pedra angular e sobre a qual o próprio Estado deveria se submeter. Mas com laivos ou participações sociais ou ramificações na ordem da sociedade. Para Radbrew, então, esse jurista, tratava-se de um verdadeiro Estado cultural, já no pré-guerra, na década de 40. Mas lembrando-se dos efeitos mais corrosivos, ele cita a quebra da Bolsa de Valores e toda a crise daí decorrente, que é de 1929. Esse seria o seu marco, né? Na verdade, uma tentativa de se evitar que um problema de ordem econômica como essa, por estrita ausência e participação do Estado, que uma crise dessa, então, viesse a sossobrar todas as construções sociais que vieram posteriormente. Portanto, não é difícil ver que a luta pelo reconhecimento do direito é uma luta ferrenha, não pacífica, como supõe o senso comum. Pertence à ordem das lutas por autoconservação de interesses sociais, individuais, de grupos, de pressupostos, princípios, de motivações de classe, de grupos, de camadas, de estratos, setores e até de indivíduos, que almejam o poder, por exemplo. O reconhecimento do novo implica na superação do antigo. A afirmação do novo implica na negação ao direito de conservação do antigo, que é aquela velha luta entre tese e antítese, que a gente bem observa no espectro político, mas que também tem obviamente, né, uma expressão no plano do direito, no mundo jurídico. Portanto, mais corretamente, a luta pelo reconhecimento, sobretudo do direito, é uma luta por conservação intersubjetiva. Quer dizer que devem participar dessa luta, dessa comunhão, dessa articulação, tanto indivíduos quanto setores, grupos e articulações sociais. Porém, se o direito novo nasce por oposição ao antigo, ao chamado direito posto, que é aquele que estava em vigor naquele momento do status quo, então, ironicamente ou contraditoriamente, um novo direito surge e só se impõe se faz uso de outro, não só antigo, como secularmente tradicional no debate político-jurídico. Qual direito? O direito de resistência. De resistir ao que estava posto, para em seguida, vencendo a luta política, se tornar hegemônico a partir de então.
Pode-se dizer, desse modo, que a resistência, ou direito à resistência, é um preparativo do direito à sedição, ou à possibilidade de não participar, e da própria ação revolucionária, radical e sediciosa, quer dizer, que em algum momento busca alguma forma de separação. Por exemplo, separar-se de uma estrutura de classes, de uma divisão social de classes que é imposta sob uma profunda injustiça e disparidade social. E que, via de regra, acaba por se seguir, né? Essa luta política, essa luta de classes e a luta pelo direito. Pode-se pensar, portanto, o direito à resistência como um direito ou como ação política que procura recuperar a liberdade, como se fosse uma ratio. O pensar só pode ser livre. Isto se tornaria profundamente revolucionário a partir, sobretudo, da Revolução Francesa e do Iluminismo. Como política, a resistência restaura a confiança e estimula inteligentemente, estrategicamente, em propostas alternativas e por novas saídas. Portanto, como política ainda é ratio agendi, quer dizer, a possibilidade de se pensar o direito a se pensar de modo livre, e que guarda um motivo determinante de ação de agir em juízo, ou a própria razão de agir. Qual é o motivo de agir? Qual é a razão de agir? Qual é a justificativa para se agir? Só cabe, frisando aqui, uma discussão desta no âmbito da liberdade, né? Não há como discutir a razão de agir se não há liberdade para agir e nem para pensar. Então, como direito, a resistência procura por uma interação mais razoável e compreensível ao povo em um novo logos. Como logos, capacidade de racionalização, de pensamento com liberdade e de pensamento com articulação, né, com lógica. O direito à resistência transmite-se pela palavra, conversa, diálogo, e torna-se a razão que se dá ao direito, ou mais propriamente, ao próprio conceito de direito, e que passa a acumular aquela determinada sociedade ou grupo dali por diante. Ou seja, um diálogo que prospera, que faz prosperar um novo logos, uma razão em que se dá a construção de um direito baseado na liberdade. Desse modo, como logos, o direito se transforma no verbo agir. E eu vou dar um exemplo aqui que é muito interessante. É um brocardo jurídico que diz assim: o direito não socorre a quem dorme, ou seja, se não agiu, se não procurou, prescreveu. Como logos, o direito é a palavra que liberta, o aneologou, o escravo, o alienado, aquele que não se expressa ou que estava proibido de se expressar. Porque assim, este que estava proibido, aquele sitiado, por exemplo, passa a falar, a questionar e a requerer. Como ação política, o direito à resistência também se revela como teleologia, como telos, porque traz outras formulações, projeções, a própria necessidade do encontro, porque aponta para interações com maior perfeição. Que perfeição? Perfeição no sentido da própria qualidade oferida nos domínios da interação social. E com um projeto social que busca saídas construídas coletivamente e não fugas. Então, o direito à resistência é uma teleologia, é um telos político da soberania popular. O projeto que começa com a questão: o que fazer? Mas não é uma pergunta para mim e para você isoladamente, mas somente aquilo que cabe a todos nós. E torna-se então um verbo agir quando ameaçada pela opressão. Para tanto, foi preciso que chegássemos à modernidade para encontrar uma outra racionalidade, uma outra forma de racionalidade, qual seja a própria ideia da construção coletiva ou social do direito. E que
aliada ou construída com o substrato da liberdade, nos levaria ao princípio da livre convicção, quer dizer, formarmos com plena liberdade a nossa convicção acerca do real, acerca da política, acerca do direito e daí por diante. Então não é à toa que este é um princípio jurídico, né? E que socorre sobremaneira os próprios juízes, né? Para formarem com livre convicção e assim decidirem com livre convicção. Essa compreensão também se reverbera como conhecimento e depois como uma espécie de direito natural em que se assegura a forma ou a formação do livre juízo. Eu vou dar um exemplo que é uma expressão latina e que serve ao direito também, que diz o seguinte, entre aspas: ninguém pode sofrer pena pelo pensamento. Quer dizer, não há crime de mal desejar alguém, né? Você pode inclusive desejar a morte do presidente e não há crime para isso. Esta foi certamente uma contribuição positiva do chamado positivismo jurídico. A resistência à injustiça é um direito do Estado, quando, por exemplo, o próprio Estado se defende a democracia, a república, a sua Constituição, as suas instituições de ataques fascistas. Tanto quanto é do povo, como um direito pertencente a um mundo da vida. Então, tanto é um direito do Estado, quanto é um direito do povo. Okay? Pois bem, diante disso, o que você entende que ainda se apresenta legítimo, existente, no século XXI, e de maneira especial no Brasil de 2020? Com você. Obrigado.